Olá pessoal, eu sou o pastor Renato Braz, da IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Talvez você tenha a expectativa, muitas vezes, de receber uma palavra de Deus. Essa pergunta que eu te faço é, será que você está preparado ou preparada para a resposta de Deus? Muitas vezes não sei aquilo que você quer ou aquilo que você espera. Portanto, nós vamos ministrar hoje sobre isso. Eu gostaria de convidar você a ficar conosco. Aproveite, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho e ajude a fazer com que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Tá bom? Eu gostaria que você ficasse conosco até o final. Tenho certeza que Deus vai falar de uma forma poderosa na minha e na sua vida. Tá bom? Então vamos à palavra de Deus. Vamos lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Olha só o que está escrito. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Ora, não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um ano de vida à sua história? E quanto ao vestuário, por que andais tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque de todas as coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E finalizando no versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Até aí, oramos. Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez. Da mesma forma, os nossos corações. O Espírito Santo, mais uma vez, eu te peço com toda a humildade, que nesta hora eu diminua e que tu cresças em mim. Ó Espírito Santo, toca nos meus lábios, toca na minha mente, faz de mim a tua vontade e o teu querer. Espírito Santo, que não atrapalhe isso, que tu queres falar nesta tarde, e que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil, que a tua palavra possa gerar frutos em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Gostaria de partilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor, bíblica, baseada nessa passagem, nesses
Portanto, a gente tem esses questionamentos também. E a terceira característica da ansiedade é que ela é, de fato, destrutiva. Porque nós vivemos um tempo que os hospitais e as clínicas estão cheias de pessoas saudáveis, mas vivendo quadros de ansiedade que estão precisando de tratamento e de serem medicadas. Deixa eu te dar um exemplo bíblico de uma situação parecida com isso que eu acabei de dizer. Uma crise de ansiedade, uma crise de preocupação. Há uma passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 11, não precisa postar, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. E eu me lembro, e eu gosto muito de pregar essa passagem,
perde a confiança na palavra de Jesus, a confiança naquilo que Jesus fala. Por mais que Pedro tenha ouvido todo tipo de vozes naquele dia, você vai fechar, vai encerrar as atividades, você não vai conseguir, vende o barco. Ele não deu ouvido a essas vozes, e agora, na hora dele dar ouvido a Jesus, Jesus está querendo dizer para ele o seguinte: olha aqui, camarada, você me emprestou o seu barco, você permitiu que eu pregasse a palavra nesse lugar, e eu quero dizer uma coisa agora: eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da sua casa, eu quero cuidar da sua família, eu quero cuidar do seu ambiente de trabalho. Vamos pescar comigo. Eu quero te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Basta você me ouvir. Vamos lançar a rede, Pedro. Vamos tentar novamente. As Escrituras dizem então que, meio que hesitante, ele obedeceu a Jesus e ele respondeu o seguinte: olha, Senhor, parece que está tudo perdido, parece que está tudo acabado. Por mais que as circunstâncias parecem contrárias, eu quero obedecer. E porque tu mandas, eu vou tentar novamente. E ele resolve convidar a equipe, ele volta para o alto mar, lança as redes, e segundo as Escrituras, essa história termina dizendo que ele pegou uma grande quantidade de peixe, a ponto do barco ficar tão cheio que quase foi a pique. Ah, meus irmãos, só Deus pode tirar a nossa preocupação e a nossa ansiedade. E deixa eu te dizer uma coisa: não sei se porque você está vivendo esse tempo de desafio, de imigrante num novo país, de imigrante numa nova terra, vivendo um novo ciclo, novas pessoas, outro tipo de trabalho, ambiente de competição, gente querendo tomar o seu lugar, gente querendo puxar o seu tapete, situações no seu ambiente de trabalho, todo tipo de crise, perseguição. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Aleluia. Jesus não vai deixar você perecer. Aleluia. Não vai faltar o alimento para a sua família, não vai faltar o alimento na sua casa, não vai faltar suprimento nas suas necessidades. Quando a gente está ansioso e ansiosa, deixa eu dizer uma coisa: esse pastorzão aqui que parece forte, às vezes fica ansioso, sabe? Os desafios da igreja, os eventos, as obras, os problemas de família. É verdade que lá em casa só sobrou eu, a esposa e a gata. E a gata está com trabalho, gente. Os filhos adultos. Mas deixa eu partilhar uma coisa com vocês. Quem sabe, pega essa mensagem aí. Às vezes, quando nós estamos ansiosos, preocupados, sabe, você não consegue dormir direito, como será o meu amanhã? Às vezes, quando a gente está ansioso ou ansiosa, a gente parece aquela pessoa que entrou no elevador carregado com as malas, mas a gente não coloca a mala no chão, a gente fica agarradinho no carrinho preso, levando todo o peso, sabe? Quando a gente está ansioso e ansiosa, desse jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: por mais que esteja pesado, por mais que você esteja sobrecarregado, peça ao Senhor para te ajudar a carregar esse fardo. Jesus disse o seguinte: trazei ou coloque sobre mim toda a vossa ansiedade, todo o seu peso. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Tem um outro versículo que eu gosto muito, que eu quero partilhar com vocês. 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 7. Talvez essa é a palavra que define deixar os fardos ao nome de Jesus. Está escrito o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está pesado, está sobrecarregado? Peça para o Senhor Jesus Amém. te ajudar nesse processo a carregar esse fardo. Para concluir, por que nós estamos abordando a ansiedade hoje no aspecto da fé? Porque aonde começa a ansiedade, termina a fé. Por quê? Pensa aqui comigo. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade, né? É uma contradição. Como que eu e você podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito à eternidade, se às vezes, com relação às coisas que nós estamos vivendo no dia a dia, a gente está tão preocupado, tão preocupado. Então a palavra do Senhor hoje é o seguinte: por mais que seja difícil, por mais que a tribulação venha, por mais que seja difícil, circunstâncias que eu e você estejamos vivendo nesses dias, a palavra do Senhor hoje é: olha para frente, não olhe para trás. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, pegue isso. Eu acredito que mesmo aquilo que acontece ao nosso redor no dia a dia, eu acredito naquilo que está escrito, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: tem áreas da sua vida, mudanças, propósitos que estão acontecendo, de repente você está relutando, eu preciso fazer, eu preciso tomar uma atitude, mas a palavra do Senhor hoje é: descanse, se aquete, acalme-se, entregue nas mãos de Deus. Amém, Jesus. Deixa eu te dizer alguma coisa. Experiência de 27 anos, como pastor, e alguns anos a mais como membro. Tem causas que não é a justiça que vai resolver. É verdade. Sabe quem é o juiz? É ele. Aleluia. Mas eu aprendi uma coisa: eu não vou processar, eles. Sabe? Se eles agiram certo ou se agiram errado, eu não vou processar. Eu não vou fazer isso. Não é em todos os casos, viu, gente? Mas eu decidi entregar na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: é impressionante. Eu achei que ia passar privação, necessidade, mas hoje eu trabalho muito, é verdade. Mas eu posso te dizer uma coisa: Deus tem suprido as minhas necessidades. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu acredito fielmente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Está decepcionado? Está decepcionado? Olha para frente. Não olhe para trás. Entregue nas mãos de Deus. Ele é o seu juiz. Amém. Não passe na mesma rua. Esquece. Tente olhar para frente. Tente olhar para a porta que vai abrir diante de vocês. Porque quem sabe aqui, Deus está te dando uma nova oportunidade de você começar novamente alguma coisa. Amém. Muito obrigado. Sabe? Eu concluo. Quero que você saia daqui com alguns questionamentos. Sabe? Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Será que é mesmo?
pastor, nada te faltará. E hoje você precisa sair daqui para você refletir ao longo dessa semana. Já tá acabando. Você crê que Jesus ouve as suas orações que Ele faz com você? Que Ele suprirá? Aleluia. A gente pode voltar? Amém. Você crê que Ele vai abrir uma porta onde não há? Você crê que Deus cuida de nós, que cuida de mim e de você, que Ele suprirá as nossas necessidades, mesmo que alguém fez alguma injustiça com você? Você crê que o nosso Deus é todo poderoso? Meus irmãos, porque a ansiedade e a preocupação com as coisas deste mundo às vezes tiram os nossos olhos de Deus e nos coloca no problema, na circunstância. Às vezes Ele tira os nossos olhos da coisa da vida eterna para colocar apenas nas coisas deste mundo que está diante dos nossos olhos. E hoje, em nome de Jesus, se você respondeu essas perguntas afirmativas que confia no Senhor, por que você se preocupa? Entregue nas mãos dele. Confie nele. Eu tenho certeza que nada te faltará. Amém. Sabe, há processos na minha e na sua vida que às vezes você não está entendendo. Sabe, às vezes alguém precisa te tirar de um lugar, te empurrar, sai. Aí você está tudo raivoso, toda raivosa. Mas por quê? Que injustiça! Eu preciso processar, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes é Deus que dá um empurrãozinho. Sabe, para você começar um novo tempo. Aleluia. Amém. Está usando a vida de alguém para te magoar, para te botar para fora. Não é isso. Faça uma coisa. E aqui eu profetizo sobre a sua vida. Você tem fidelidade com o Senhor. Os dízimos, as ofertas, o envolvimento com a obra dele. Aleluia. Daqui 3, 4 meses, 5, 6. Lá na frente, você vai entender. Agora entendi, Senhor. Obrigado. Gostei da oração do Cristiano. Obrigado pela dificuldade. Aleluia. Vai ser desse jeito. Lá na frente, alguns meses depois, você vai olhar para trás e falar: tinha que acontecer tudo isso. Tinha. Porque se não tivesse, eu já estaria aqui. Você crê nisso? Amém. Eu creio que Deus faz essas coisas. Amém. Nossa, pensa num homem acostumado a viver ciclos e processos. Eu sou essa pessoa. Sabe? Tive momentos na minha vida, eu e minha esposa, que eu falei: acabou, cara. Parece que agora não dá mais. Passou um tempo, eu olhei para trás e, cara, eu não estava entendendo, não é que tinha que acontecer. É assim que Deus faz. Amém. Obrigado a você que conseguiu chegar até o final dessa mensagem. Talvez você esteja passando por dificuldades. Você está no lugar certo, com a equipe certa, com a estratégia certa, e de repente os resultados não estão acontecendo. Confie em Deus. Entregue a sua vida a Ele. Confie nele. Coloque e deposite toda a sua expectativa nele. Eu tenho certeza que Ele vai mudar essa situação. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus te abençoe.